já está tudo acertado com o Cruzeiro. Daqui a pouco mais detalhes, mas agora eu quero falar dessa desclassificação. Eu confesso que eu ainda não digeri, eu estou muito incomodado com a desclassificação. Por quê? Porque o trabalho do Tite, hoje muito criticado, estão colocando o Tite como um péssimo treinador, e muita gente está, eu não estou generalizando, muita gente colocando como um péssimo treinador, e para mim não é, está entre os maiores treinadores da história do futebol brasileiro. Para mim, de brasileiro, ele está entre os mais, para mim, porque esse desconforto causado pela desclassificação é porque nós fomos naturalmente guindados a ter uma projeção positiva, porque o trabalho do Tite era irretocável. O Tite tem 80% de aproveitamento, apenas 6 derrotas como treinador da seleção brasileira. Então ele chegou na Copa, nós tínhamos uma projeção de uma seleção brasileira favoritaça a ganhar a Copa, e não estava difícil, tá? Basta você ver falar sobre todos os jogos que assistimos até o momento, e o Brasil ficou pelo caminho. A mim causou um desconforto tremendo, porque eu acho que chance como essa vai ser difícil a gente ter, até porque a próxima Copa terá 1.586 seleções, né? Então deixa eu começar com o Elton Novaes lá na ponta direita, na minha ponta direita aqui. Eu queria que você hoje meio que fosse o ombudsman do que disse o HG. Te causou desconforto, não te causou desconforto? Você ficou realmente sentido ou não ficou? Você torce para a seleção brasileira ou não torce? Olha só, eu torço muito para a seleção brasileira. Torço muito para a seleção brasileira. A questão a análise tem que ser feita da seguinte maneira: impactou por causa da maneira que foi. Se a gente for colocar agora, com mais tranquilidade, a gente pensar em tudo que aconteceu, o Brasil fez um grande primeiro tempo contra a Coreia do Sul. O Brasil não fez uma grande Copa. As apresentações do Brasil eram sim questionáveis. Aí depois, agora é o engenheiro da obra pronta. Não, a gente precisa também colocar o pezinho, a sandália da humildade, para começar a entender que existe futebol no planeta inteiro. As evoluções estão acontecendo. Quando a gente vê Marrocos jogando da forma que está jogando e já na semifinal, a gente entende que o futebol ele é compartilhado. Quando você tem jogadores de Marrocos que jogam no PSG, no Chelsea, em outras grandes ligas do futebol mundial, isso está mostrando que ele está sendo compartilhado. Às vezes a gente olha muito para o nosso umbigo e esquece de olhar ao nosso redor. A gente analisava sempre o Brasil como a melhor. Em que momento ele entregou isso para a gente de ser a melhor? Ele não teve nenhum grande teste ao longo desses últimos 4 anos. Então, às vezes, é muito um trabalho nosso. Só te interrompendo para dizer para o povo que está assistindo que estamos dentro desse caminhão aí que você está vendo na tela, que é o estúdio de vidro da Band, aqui na Praça da Estação. Tá por aqui, cola com a gente que a gente vai até 1h30, Elton, desculpa. Não, e tá bacana, tá bem legal, tá bem divertido, tá legal. E é só o primeiro, tá? Exatamente. Porque esse programa itinerante aqui vai pro estado todo. E vamos rodar o estado todo. Isso aqui é muito legal, a gente tá próximo das pessoas e o pessoal poder ver um pouco do nosso trabalho. Mas é isso, Everton, eu acho que a seleção, a nossa forma de analisar, em vários momentos, ela tem muita paixão. E isso, às vezes, atrapalha a gente enxergar alguns detalhes. E eu estava conversando com o Thiago um pouco antes de entrar aqui, eu queria colocar isso para vocês. Nós somos o país do futebol. Sempre tratamos isso, o país do futebol. Hoje, não somos mais o país do melhor futebol do mundo. O melhor futebol do mundo já não é mais nosso. Estamos chegando agora, quando chegar 2026, a 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo. O mesmo período que ficamos, a maior lacuna nossa, que foi entre 70 e 94. Ô, Thiago Fernandes, eu não estou te chamando para falar sobre tudo isso que estamos tratando, porque eu quero que você provoque, que haja discussões acaloradas. Eu não gosto disso e você sabe muito bem. Não gosto de fumaça. Mas nós não temos mais o melhor futebol do mundo? Eu discordo do Elton Novaes. Mas isso é uma novidade. Não precisava de você me chamar para essa provocação ao Elton, não. Eu fiquei surpreso quando o Elton disse que
o Brasil só tem 45 minutos bons nessa Copa. Eu discordo bastante dele, acho que o Brasil foi bem na estreia da Copa do Mundo, especialmente enfrentando a Sérvia, principalmente também no segundo tempo. Para mim, o Brasil teve um jogo até razoável contra a Suíça, dominou o jogo inteiro o seu adversário e conseguiu a vitória. O Brasil, diante de Camarões, na terceira rodada da fase de grupos, também foi muito bem. Aí, em algum momento, sofreu a fatalidade de acabar tomando 1-0 e perder para Camarões no final da partida. Eu discordo bastante. Acho que o Tite tinha um trabalho muito consolidado, uma seleção muito forte. Fiquei muito chateado com a derrota porque, da forma como aconteceu, HG, para mim ela não poderia acontecer. Porque o Brasil tinha a vitória por 1-0 a 5 minutos do final. O Brasil tinha 7 jogadores no campo de ataque com a bola dominada para enfrentar um adversário e com 1-0 de vantagem, faltando 5 minutos para o fim da partida. E o Casemiro não fez falta no gol se tivesse essa necessidade. O Brasil poderia vencer a Croácia, que para mim não é uma seleção forte. Dentre os 4 semifinalistas, é a seleção mais frágil hoje. Marrocos está muito bem e torce para que seja campeã mundial, mas o Brasil tinha muita qualidade para chegar a essa decisão e tinha qualidade para vencer os seus adversários que viriam pela frente. Uma pena que na sexta-feira, coisas que só acontecem no futebol, a seleção acabou perdendo para a seleção croata. Daqui a pouco eu vou com o Valu, vou com o Procopio, mas eu preciso dar um recado a você que está do outro lado, muita atenção. Meus amigos que estão sofrendo para pagar prestação de carro, moto, vão ao caminhão. Comprou um, parece que está pagando 2 porque nunca fez conta. Não sabe que pode conter juros abusivos embutidos no contrato de financiamento. Dá para resolver? Dá. Eu aponto o caminho. Eu sou agora o técnico de Marrocos. Eu vou apontar o caminho para você se livrar de juros abusivos, parar de pagar taxas absurdas embutidas no contrato, que é leonino, que é bom só para uma das partes. Eu vou dar o caminho para você. Você vai pegar o telefone agora e vai ligar para esse número 2566-2701. Tá na tela. É o WhatsApp, ou se quiser ligar também, fica tranquilo. Pelo WhatsApp é bom que você vai tendo como registro toda a conversa com os nossos atendentes. O que você vai fazer? Você vai pedir para fazer uma revisão, uma consulta para saber se você está pagando juros abusivos. Identificaram juros abusivos? Aí é pontapé inicial para o processo, porque você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Aí, com o que você receber, você pode quitar o financiamento, reduzir o valor de prestação ou fazer o que você bem entender com o dinheiro, porque o dinheiro é seu. Liga agora 2566-2701. O telefone está aqui. Você vai ligar, vai chamar o atendente, vai fazer a consulta é de graça por nossa conta. 2566-2701. Chame agora ou aponte sua câmera para esse QR Code. Fale conosco e simbora parar de pagar juros abusivos. Eu volto aqui e vou falar com o Valu agora. Valu, eu sofri em 82, eu era um garotinho, 7 anos, estava lá no Pombal, sentado em cima de um botijão de gás vazio, que se explode é um problema. Eu poderia parar lá aqui em Belo Horizonte, se ele explode, né? Então, eu lá, minhas irmãs ali, meu irmão e tal, e o Brasil perdeu para a Itália e todos choraram muito, e isso me marcou com 7 anos, e todo mundo chorando e eu não entendi nada. Que loucura é essa? Chorando porque o Brasil perdeu. Aí a coisa caminhou 86, aí 86 eu sofri. Aí 90 eu sofri, 94 eu fui pro regozijo total. Corri nas ruas do Pombal feito um maluco, Brasil campeão. Aí 98 sofri, 2002 aí só alegria. Explodi de madrugada, aquela loucura e tal. Aí na sequência só pancada. A Copa da Rússia eu sofri, mas essa foi a mais indigesta pra mim. Eu vou te falar mais, o Procopio vai brigar comigo. Mais do que o 7-1. Mais do que o 7-1. Essa de sexta-feira tá aqui, ó, e não sai daqui. Eu queria saber o que você está sentindo, o que você pensa de tudo que foi dito. Você agora é o nosso ombudsman. Ô Everton, boa tarde, companheiros, telespectador em casa. Foi uma derrota, né, na verdade, esperada por mim só por conta da questão do futebol, né? Eu sempre tenho sido até bastante chato. O futebol, ele merece respeito, uma Copa do Mundo, e eu tenho dito isso desde o começo da Copa. É claro que é surpreendente. Tá mandando no seu peito, né, irmão? É claro que é surpreendente, porque a Croácia, como disse bem o Thiago, na minha opinião, era a mais fraca de todas as seleções das quartas de finais, todos nós tivemos essa mesma opinião. Enfim, trabalho do Tite ao longo de um ciclo, um trabalho que os números falam, e é difícil você falar que foi um trabalho ruim, mas eu questiono os resultados, né? O Tite perdeu e ganhou uma Copa América e 2 eliminações em quartas de final. Uma para a geração belga ali, foi possível agora. A eliminação para a Croácia em um jogo
Futebol é complicado falar de merecimento, eu prefiro não falar, eu prefiro falar de eficiência, em que o Brasil, para mim, foi dominado em mais de 80% do jogo, não tanto com chegadas, com o Alisson trabalhando, mas a Croácia se sentiu o tempo inteiro confortável na partida, no seu meio campo especificamente, e uma partida também, Everton, já para passar a oportunidade para outros, que esse assunto é extenso, com atitudes tomadas ruins pelos atletas dentro de campo, com leitura tardia do Tite, para mim, com relação ao que aconteceu dentro do campo. Aí me lembrou um pouco aquele Tite de 2018 contra a própria Bélgica. E eu repito mais uma vez, né? O futebol merece respeito. Agora, é muito pesado para uma Copa do Mundo ser técnico da seleção brasileira, porque para ele, o técnico de Marrocos já está na história de todo o país. Para o técnico brasileiro, o que é ficar na história? É pegar a seleção, chegar em uma final e ser campeão do mundo. Ô Procópio, já que o Valu tocou no assunto, eu quero perguntar a você, que você não foge realmente das perguntas. Você é a favor de um técnico estrangeiro frente à seleção brasileira? É a primeira pergunta. E a segunda, se você não é a favor de um estrangeiro, quem no Brasil estaria apto a dirigir a seleção brasileira? Olha, dirigir futebol não importa nacionalidade. O exemplo que nós temos aí, gritante, é o Palmeiras. Trouxe um técnico português e tem o melhor time do Brasil, com os melhores resultados. Mais organizado, né? Mais organizado, não é? E, apesar de ser muito criticado, muito violentamente criticado, mas em campo, e eu pude observar isso porque o Palmeiras fez uma homenagem para o time da primeira academia, que eu tive o privilégio de participar, de Valdir, de Djalma Santos, Djalma Dias, Dudu, Ademir da Guia, Julinho, Tupã, Servilho e Rinaldo. E o Palmeiras fez uma homenagem lá e nos deu o título de sócio proprietário. Coisa que ninguém faz isso. E eu tive a oportunidade de... E esse Abel, o técnico do Palmeiras, ele participou de toda a solenidade, 2 dias seguidos. Quer dizer, imagine um treinador estrangeiro, com preocupações com o time dele, participando de solenidade de um time que foi campeão lá em 65. Compromisso, né, Procópio? Então, quer dizer, um cara compromissado, você falou tudo. E tive a oportunidade de conversar com ele. E vi as ideias, aquilo tudo que acontece com o Palmeiras, eu pude observar na conversa que tivemos com ele durante 2 dias seguidos. Ele participou dos 2 dias. Então, não é surpresa nenhuma você ver um Palmeiras conquistando títulos e ver que muita gente ainda critica o Abel por causa de determinados fatos que acontecem com ele. É o temperamento da pessoa. Agora, o trabalho que ele faz em campo, que ele faz com os jogadores, é fantástico. Esse Endrick, de 16 anos, que o Brasil tinha que levar para a Copa do Mundo para dar a ele uma sustentação daqui a 4, 5 anos, não é? Preferiu levar um Daniel Alves de 44 anos. Entre um e outro. Então, são coisas que não estou aqui querendo criticar esse ou aquele. São atitudes que, no final das contas, somam. E somam negativamente, como foi o caso. Porque o mundo inteiro, não somos nós não, o mundo inteiro considera o Brasil. Eu tive o privilégio de trabalhar muitos anos fora do Brasil. Você trabalhou em quais países fora? Arábia Saudita, Catar, 10 anos, Arábia Saudita, 3 anos, Emirados Árabes, 3 anos.
Daqui a pouco eu quero que você me conte mais sobre essa experiência então, sua. É um país respeitado no mundo inteiro, por onde você passa. Eu, com o Atlético, com o Palmeiras, com o Fluminense, eu viajei o mundo inteiro julgando. E onde você chega, o brasileiro chega, é uma coisa, parece que nós somos de outro planeta. Então a decepção não é só nossa brasileira, é do mundo inteiro. Eu também divido a mesma opinião. Eu acho que o mundo inteiro ficou realmente tomado por uma incredulidade. Sim. Vendo o que aconteceu sexta-feira. Vamos continuar esse papo aqui.